Vamos retomar o estudo do 7º mandamento, né? Não adulterarás. E mais uma vez vamos pedir a Deus o seu favor. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para bendizer o teu nome acima de tudo, porque, meu Deus, repetimos, ó Deus, e repetimos a tua bondade, Senhor, o teu favor, nos conceder, Senhor, nesse dia, estar na casa de oração. Nessa manhã, Senhor, já se encaminha para o seu fim, mas já desfrutamos muito, ó Senhor. E agora desfrutamos com o canto da tua palavra, com a leitura da tua palavra, com as orações. E agora, Senhor, desejamos ser ensinados por ti, ó Deus, neste mandamento. Então, Senhor, ter toda a liberdade para vir à casa de oração, ter uma casa de oração. Ó Senhor, ter uns irmãos, ter um local onde podemos, Senhor, com toda a segurança nos dirigir e sabermos, ó Deus, que seremos ensinados por Ti. Isso, ó Deus, não tem preço. Não tem como mensurarmos. Tua palavra é o mais importante, ó Senhor. É a coisa mais preciosa. É a pérola de valor inestimável. Então, Senhor, concede-nos trazer as tuas verdades, ó Deus, alcançar a necessidade da tua igreja e bendizer o teu nome, ó Deus, por meio do estudo desse mandamento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, irmão, recapitulando. Vamos fazer um exercício aqui com os irmãos, fazer algumas perguntas para a gente exercitar, não é? Para a gente ficar mais atento. Quem sabe ajudar a gente até a fazer alguns registros para ajudar na compreensão. Os irmãos sabem que as anotações, elas são métodos didáticos que são importantes para alguns, né? Esse método é fundamental para a fixação. Então, vou fazer algumas perguntas dos estudos anteriores para que a gente possa fixar melhor. Então, são, como eu disse aos irmãos, tem aqueles livros antigos didáticos, tem assim, exercício de fixação. Então, vamos fixar. Estamos estudando esse mandamento, o 7º mandamento. E Cristo, irmãos, citou para nós a causa básica da quebra do 7º mandamento. Quem é que lembra? A causa básica da quebra do 7º mandamento. Pode citar a passagem, pode citar. Como é, João? Muito bem. Cristo disse: porque do coração procedem os maus desígnios. Aí, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Então, a causa básica da quebra do 7º mandamento é espiritual, é a condição do nosso coração, a condição pecaminosa, corrompida do coração humano. Então, você tem que atacar isso daí, trabalhar isso daí, para não haver a quebra do mandamento. Ou seja, é um trabalho interno, não pode ser só externo. Então, você tem que saber, a causa básica é espiritual, procede, porque do coração procedem maus desígnios. Muito bem. Nós vimos também, irmãos, que a vida moderna contribui muito para a quebra desse mandamento. Por quê? A pergunta, por que a vida moderna contribui muito? Como é? A sensualidade. Ela nos dias de hoje é estimulada ou combatida? Fortemente. Aonde? Vamos, os exemplos. Vamos. Todo canto. Bora lá. Na mídia, redes sociais, né? Hoje nós temos mais do que nunca, né? O culto ao corpo. Como Salomão disse, nada se faz novo debaixo do céu. Você lembra, Ramon, qual era a sociedade antiga que valorizava muito o corpo? Os gregos, né? Os gregos valorizavam muito o corpo. Nada se faz novo, irmãos, debaixo do sol, certo?
Então, vem épocas e vai épocas, e o que acontece? Aí as pessoas expõem. Eu já disse para os irmãos, né? É uma brincadeira de forma séria. Você tem hoje proliferações de academias, né? Academias de ginástica, que evidentemente é uma faca de dois gumes. Serve para você cuidar do corpo e serve para você idolatrar o corpo. Aí você começa a ver o pessoal que vai para as academias, ele começa a mudar os seus costumes. Ele começa a mudar o seu guarda-roupa, muda a roupa. Alguns até começam a ter alergia à roupa. Começa a ter muita alergia. A pessoa vai para a academia, começa a sentir muito calor. Começa a roupa a diminuir o tamanho, porque você está com tanto calor. O pessoal vai correr na rua, muitos homens não conseguem mais correr com camisa. Ele tem que tirar a camisa. O calção começa a ficar pequeno, porque eu acho que também sua demais. Não é? Então, isso aí é o que? Culto a corpo, exibição do corpo. Você vai se expor. Então, enquanto Deus diz, cubra o corpo, o mundo diz, o que é bonito é para ser mostrado. Não é? Não é assim que o pessoal diz? O que é bonito é para se ver. Muito bem. Então, a nossa vida moderna contribui para isso. Você vê os conteúdos das peças publicitárias, campanhas publicitárias, invariavelmente elas apelam para material de cunho sexual, a facilidade de acesso a conteúdos, que os irmãos falaram, mídia e tudo mais, né? Antes você tinha a maior divulgadora de conteúdo nesse sentido, era antigamente, qual era o maior veículo? A televisão. Tá certo? Se não for lembrar, até os programas infantis, você lembra os programas infantis anteriormente? As apresentadoras também tinham muitos problemas, a roupa dela começava a diminuir, nos programas infantis, né? As assistentes de palco também. Programa infantil. Tá certo? Então você vê que isso aqui não é de hoje, mas vai se intensificando, né? Vai se e se espalhando de forma muito forte. E o pior não é nem tanto, veja, a questão externa, é principalmente a questão interna. Aí vem na mente, nas ideias, na ideologia, na concepção de mundo. Esse é o pior, que a nossa era, ela trabalha muito isso. Por quê? Porque hoje tem um estímulo ao individualismo. É o indivíduo, é o ser, é o eu. A autoexpressão, a autoafirmação. Isso é o que mais importa. O eu importa mais. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que me faz feliz, o que me dá satisfação. Não é assim, irmãos, hoje. Então você trabalha muito isso, e se o resto, cada um faz aí o seu e o resto. Então é assim que nós vivemos nos nossos dias. Outra pergunta importante que temos estudado: por que o cumprimento dos deveres exigidos neste mandamento é algo primordial? Por quê? Lembra que a gente mostrou isso? Falou, a gente viu, estudou antes os deveres, né? Quais são os deveres? Por que isso é tão importante? É bem óbvio, né? Mas é bom a gente responder. Certo? Os deveres levam à santidade. O dever serve também como proteção. Você pensa que não, né? Ou melhor, a gente nem sempre imagina que cumprindo os deveres, nossos deveres, você está, irmão, se protegendo direta e indiretamente. Sabe de quê? De situações, de ocasiões, de alimentar o pecado.
O tolo, irmãos, é que não cumpre o seu dever. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. O tolo é que não cumpre o seu dever. O tolo é aquele que tenta burlar a sua obrigação. Ele acha que é esperto. Exatamente por quê? Porque todo mundo está cumprindo o dever e ele arruma um jeito de não cumprir esse dever. Aí ele se acha mais esperto do que os outros. E alguns até entendem assim, mas rapaz, olha fulano, todo mundo fez e ele não fez. Rapaz, que cabe esperto. Tolo. A Bíblia chama de tolo. Essa esperteza, irmãos, é uma esperteza maligna. Porque quando você está cumprindo o seu dever, você está se protegendo, você está se preparando para outras situações lá na frente, que você não tem ideia, que você vai ter que lidar com ela, enfrentar. E como você não cumpriu o seu dever antes, você vai se dar mal lá na frente. Antes você riu, mas depois você vai chorar. Você vai chorar. Vejam. Por isso, quando a gente estuda, né, os mandamentos, você vê primeiro os deveres exigidos neste mandamento. E depois nós estudamos os pecados proibidos nesse mandamento. Nós já estudamos alguns deles, né? Claro, o primeiro é negligenciar os seus deveres. Depois nós vimos que o adultério e a fornicação, evidentemente, são uma quebra, né? É um pecado proibido nesse mandamento. O rapto ou estupro, o incesto, ele é também um pecado proibido. Tanto é grave para Deus, que ele era punido com o quê? Com a morte. A sodomia e toda a concupiscência antinatural. A gente parou aqui, lembram os irmãos que a gente parou? Olha as referências bíblicas, vamos lá. Romanos 1, 26 e 27, não foi isso? E Levíticos 20, 15 e 16, vamos retomar isso aqui? Romanos 1, vamos fazer aquele processo de novo, de trás para frente. A gente começou no domingo passado fazendo a leitura dos irmãos daqui, né? Vamos lá de trás para frente. Aline, dá para ler? Vamos lá? Romanos 1, 26 e 27. Natan, Levítico 20, 15 e 16. Pode ler, Aline. Muito bem. Vamos lá, Levítico 20, 15 e 16. Muito bem. Então, toda relação antinatural e a relação homossexual é pecado. Ela não pode ser normalizada e, como o irmão disse no domingo passado, normatizada. É o que se deseja nos dias de hoje, é normatizar, deixar como norma. O pessoal diz aqui, nós temos que acabar com a heteronormatividade, né? Heteronormatividade. Então, o normal é a relação hétero. Nós temos que acabar com isso nos dias de hoje. É o que estão pregando, é o que desejam. Isso é contrário à vontade de Deus. Veja, irmãos, para Deus isso é terrível, porque perverte. É uma perversão da vontade de Deus, da determinação divina, daquilo que Deus deixou. O que é que se quer pregar nos dias de hoje? E aí eu queria só enfatizar para os irmãos o que se fala a respeito disso. É que você, desconsiderando a normalidade, isso é normal, uma relação de um homem com homem e de uma mulher com mulher, quando você faz isso, você está discriminando. Essa é, na base, isso que o pessoal diz. Aí a Bíblia diz, não é discriminação. E os irmãos, e nós temos que trabalhar, inclusive conosco mesmo, para que nós não caiamos nesse erro que é discriminar. O que é que você tem que fazer? Veja, uma coisa, discriminar é diferente de você não concordar, não aceitar e dizer que é pecado.
São coisas distintas. Discriminar é você deixar de lado. É você tratar de forma diferente, diferenciada. Não considerar. Lembre-se, que é que a Escritura diz? Olha, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mesmo depois de pecado, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele deve ser tratado com dignidade, com respeito, com educação, com cordialidade, mas eu não posso concordar com o pecado. São coisas distintas. Eu tratar uma pessoa, eu lidar com ela, com toda a educação, que deve ser, nós devemos fazer isso com todos. Então, isso deve partir de nós. Agora, isso significa dizer que eu tratando essa pessoa desse jeito, eu estou concordando com o seu pecado claro, público, explícito? Não, de forma alguma. Aí a gente tem que ter cuidado para que não incorra no erro da... É contrário à vontade de Deus? É triste, é terrível. Como Deus vê isso? De forma como a Escritura disse. Foi o que nós acabamos de ler. Deus os entregou a paixões infames. Foi Deus. O que é que acontece? Acontece o seguinte. Aí voltamos para a questão da depravação total. Por causa do pecado, e o problema da humanidade é o pecado, você tem todo tipo de deformação da vontade de Deus. O adultério é. De novo, tanto é que Deus, na época da antiga aliança, tratava o adultério com morte. E nós já expomos aqui, falamos para os irmãos mais de uma vez, as consequências do adultério para a sociedade. São terríveis e o homem, eu digo, o ser humano, não considera isso, também normalizou o adultério. E está aí a desgraça no mundo por causa do adultério. Isso é ruim, é terrível. É horrível as consequências disso. Mas por conta do adultério, você vai dizer, olha, tem o pecado do adultério e a homossexualidade. E o pecado da fornicação, pastor? Tem pecadinho e pecadão? Não. Mas tem consequências. Então, para Deus, Ele está vendo aqui também as consequências da homossexualidade para a humanidade. E está mostrando aqui que esse ato distorce a ordem divina, aquilo que Deus deixou instituído, de maneira que é tão tremendo que Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. Ou seja, Deus deixa de maneira desenfreada, Ele não restringe, Ele não faz restrições. Então a pessoa entra no espiral e o que é que acontece? Recebem em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então há uma consequência de si mesmo. E aí, irmão, nós podemos listar uma série de consequências que advêm, e é o que eu quero mostrar para vocês. Não dizem, não propagam, não mostram, não se mostra isso. Hoje estão pegando, evidentemente, as crianças mais cedo possível, principalmente os adolescentes, assim da idade de Ruth, e estão querendo incutir na cabeça delas que isso aí é uma coisa normal, natural, e que você pode seguir tranquilo sua vida. Evidentemente, estão usando as escolas para isso. Mas não se fala de forma alguma. Primeiro, que isso é contrário à ordem divina, à vontade de Deus. Deus disse, nós criamos o homem macho e fêmea. Veja, isso é muito importante dizer que é macho e fêmea. Não é gênero, masculino e feminino. É macho e fêmea. Só tem esses dois. Não tem outra. Qualquer coisa que vem além disso é uma tentativa de perverter a determinação divina. Então, quero dizer isso é macho e fêmea. E as consequências da relação sexual
para homens e mulheres é tremenda. A questão da saúde, os males com relação à saúde, a própria relação em si. Não se fala isso. Eu não vou tratar aqui para os irmãos, nem vou trazer uma lista, esse não é o nosso objetivo. Mas são terríveis. Isso, vamos lá, sob a perspectiva física e psicológica, que talvez você, a física você ainda consegue mensurar, né? Você diz, olha, isso aqui vai ter tais e tais tipos de problemas de saúde, porque está comprovado aqui, olha. Eles não divulgam, não falam, de jeito nenhum, de maneira alguma. Câncer, pastor, câncer. E eu não estou chegando nem nos problemas de quando se começa a fazer tratamento hormonal. Aí é que a coisa se espalha de tal maneira que o número de suicídios é impressionante. A pessoa está mudando toda a sua estrutura. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, eles vão receber em si mesmos a merecida punição do seu erro. E o desequilíbrio na sociedade, você considerar isso normal, você estimular isso, aí nós vemos aquilo que a gente falou. Isso está sendo incutido na cabeça das crianças, e aí adolescentes muito, acham que estão sofrendo de disforia de gênero. Não quero usar essas expressões, mas os irmãos vão escutar isso aí. Já estão sendo diagnosticados assim, começa a ser tratado mais cedo, e as mutilações. Meninas tirando os seios saudáveis. Você faz isso quando você tem câncer, né, Gisele? Mas quando você está saudável, as meninas estão se mutilando. Porque elas estão dizendo o seguinte: minha cabeça é diferente do meu corpo. Aí o que é que eu vou fazer? Em vez de eu ajustar minha cabeça, que não está boa, não, minha cabeça está boa, quem está errado é meu corpo. Eu tenho que ajustar isso daqui. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, quem errou foi Deus. Deus não devia ter me dado esse corpo. Não é, irmãos? Quem errou foi Deus. Então, preste atenção nas consequências disso tudo. E aí, todo o seu corpo foi preparado, toda a estrutura foi feita. É claro, irmãos, que nós temos... Não vamos entrar em... Existem deformações que precisam ser tratadas do corpo por conta do pecado, tá? Mas, no geral, você vai tentar mudar toda a estrutura, toda a composição do corpo que Deus criou, com as suas funções, com seus hormônios, que está tudo interligado. E aí a consequência é devastadora para a pessoa. Devastadora. E, irmãos, visualmente a pessoa começa a ficar estranha, esquisita. Seus comportamentos, suas preferências, começa a ficar estranha, esquisita. E você acha que ele não sente isso? Não, a pessoa sente. Irmão, queria falar alguma coisa? Não. São distintos. Então, está muito claro, irmãos. A Bíblia não alisa ninguém. A lei de Deus é perfeita e quando alcança, pega todo mundo. Tá certo? Mas é importante essa reflexão. Então, nós não considerarmos aqui, irmãos, a punição, você não levar em consideração a punição, aquilo que está na Escritura é loucura. Não considerar os efeitos desse pecado, ou dessa prática, e o estímulo dessa prática na nossa sociedade, é loucura. E o que isso pode gerar é loucura. Ignorar isso, fechar os olhos para isso, como muitos têm feito, é loucura. Essas pessoas estão, inclusive, a grande maioria delas, colocando as mulheres em risco, as crianças em risco de vida, risco de violência.
estão fechando os olhos para isso. Então vejam as consequências que a palavra de Deus já havia alertado. Mas o que é que acontece com o homem? Ele se acha mais sábio do que Deus. Ele reprova Deus. O texto de Romanos 1, irmãos, diz que são reprovadores de Deus. É assim que a Bíblia nos mostra. Quer ver? Vou mostrar para os irmãos. Olha, o versículo 30 de Romanos 1 diz assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui está dizendo, olha, quando diz assim, são aborrecidos de Deus, eles estão reprovando Deus. Diz o que Deus fez está errado. Essa ordem que Deus estabeleceu no mundo está errada. A certa é a nossa. É o que nós determinamos, é o que nós quisermos. É o que nós entendemos que está certo. E aí inventam toda sorte de justificativas, e a sociedade está sofrendo, a sociedade está adoecendo, está adoecida, e não há nenhum sinal que essa coisa vai parar. Pelo contrário, muito pelo contrário. Você vê avanços, entre aspas, né, dessa cartilha, dessa pauta, de maneira assustadora. Os irmãos sabem que está aí nas escolas o pessoal querendo implementar banheiros livre de identificação, qualquer um pode utilizar. Normalmente você vê sempre a mulher que é a mais, fica mais vulnerável, né? Sofrem sempre os mais vulneráveis, mulheres e crianças. Então, irmãos, a gente não precisa falar que a bestialidade é horrenda, né, diante de Deus. Aos olhos de Deus, a punição era a morte. Vamos para o próximo pecado proibido. Nós vimos agora que a sodomia e toda a concupiscência antinatural. É antinatural um homem ter relação com o animal, vice-versa. Outro pecado proibido, toda comunicação corrupta ou torpe, ou ouvi-las. Vamos ver a referência bíblica para isso. Mateus 5:28, aqui na sequência. Abraão, Mateus 5:28. Rutinha, Mateus 15:19. Simone, Colossenses 3:5. Vamos lá, Mateus 5:28. Mateus 15:19. O texto que a gente já leu, né? Muito bem. E Colossenses 3:5. Então veja, na direção de não pecar, primeiro, olha, já disse para os irmãos, vou repetir. Jó, irmãos, trouxe para a gente uma excelente orientação, uma excelente dica. Ele diz o quê? O que é que Jó disse? Já em Jó 31:1, fiz aliança com os meus olhos. Bota isso aqui, preste bem atenção, irmãos. Bota isso aqui como umbral, né? Como umbral. Amarre uma fitinha no braço. Fiz aliança com os meus olhos. Pronto. Lembre-se disso. Ande na rua. Fiz uma aliança com os meus olhos. Vá para casa, quando estiver na frente do computador, do celular. Fiz uma aliança com os meus olhos. Para quê? Para que seu corpo fique todo iluminado. Cristo não disse isso? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo
será bom. Então, primeiro, na direção de não pecar, faça aliança com seus olhos. Depois, cuidado com o seu coração. O que é que isso quer dizer? A diligência naquilo que você pensa, naquilo que você deseja. Por que você está querendo isso? Por que eu estou querendo isso? Por que eu estou escolhendo isso? Por que isso está me trazendo alegria, satisfação? Preste atenção, por quê? Porque a resposta honesta a essas perguntas vão mostrar o destino da sua eternidade. Só isso. Simplesmente isso. Vai mostrar o destino da sua eternidade. Sua vida eterna depende dessas respostas. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou alimentando? O que é que eu estou desejando? O que é que me traz alegria? O que é que me traz satisfação? O que é que me traz contentamento? O mundo vai dizer: ouça o seu coração. Numa hora de decisão, a pessoa diz assim: o que é que seu coração está dizendo? Né? Eu sou das antigas, né? E tem uma música que fez muito sucesso. Lá, se eu não me engano, nos anos 90. Aí um trecho do refrão dizia: listen to your heart. Listen to your heart é: ouça o seu coração. Listen, ouvir. Fez muito sucesso. O pessoal cantava aí à torta e à direita. Não sabia nem o que é que estava dizendo, mas estava cantando. A melodia muito bonita, era bonita, é bonita. Então, a Bíblia está dizendo: faça morrer a natureza terrena. O que é que isso significa, irmãos? Negue as vontades que brotam da sua carne. Não as alimente. Não realize as ações que fluem desse desejo, dos desejos da sua carne. Então você vai lutar contra isto. É uma luta. O normal é as pessoas o quê? Alimentarem os seus desejos. Eu tenho desejo, eu tenho vontade. Então o que acontece? Ele vai fazer tudo para atender satisfazer aquele desejo, aquela vontade. Isso significa o quê? Que você está sendo escravo dos seus desejos, das suas vontades. Você é guiado por eles, você não tem domínio sobre eles. Eles que lhe dominam. Eles que vão definir o rumo da sua vida. E isso é muito interessante, irmãos. É interessante isso. Que mostra claramente que você não tem controle sobre a sua vida. É a sua vontade, é o seu desejo. E isso vai direcionar onde você vai aplicar sua energia, onde você vai aplicar seu esforço, seu tempo, seus recursos, seus bens, sua capacidade, sua habilidade. Você vai alimentar isso, vai definir o rumo da sua vida. É interessante, as pessoas não percebem, mas você alimenta um desejo, você vai atrás. É aquilo que se fala assim, normalmente, no meu sonho. Então você vai procurar atender aquilo ali. Só que isso são micro-vontades. Um sonho é uma coisa maior, é uma coisa, né, mais distante, mas você fica atendendo no dia a dia as suas micro-vontades, as pequenas vontades, pequenos desejos que surgem da sua natureza, está aqui, terrena. E está dizendo claramente, não é uma pessoa só, não, preste atenção, irmãos. Aqui ele não está dizendo assim, uma outra pessoa, ele tem esse desejo de prostituição, de desejo maligno, avareza. Não, todo mundo tem isso. Ou todo mundo não nasce com uma natureza terrena? Não é assim, não? Todo mundo nasce com a natureza terrena. Todo mundo nasceu com a natureza terrena. Só um não nasceu com a natureza terrena: Cristo. O resto, todos nasceram com a natureza terrena. Até a mãe de Cristo, Maria, nasceu com a natureza terrena. Como que Cristo nasceu de Maria e não teve a natureza terrena? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Foi envolvido pelo Espírito Santo. Foi de forma extraordinária.
Ele não se contaminou. Ele é Deus. Ele é Deus. Fora ele, irmãos, todos nascem com a mesma, você tem a mesma natureza. Você não olhe para cá, preste atenção. Você olha para uma pessoa e passa aqui, de manhã, uma hora dessa, ou durante a semana, cedo, a pessoa caindo, tropeçando de todo jeito. Normalmente são os homens lá, embriagados, dominados pela bebida. Você olha para ele e diz: eu tenho a mesma natureza. Você vê um colega de trabalho, não consegue falar de outra coisa a não ser ter conversas lascivas. Em tudo ele vê duplo sentido. É especialista em fazer trocadilhos, né? Olha, mas rapaz, não pense em outra coisa, não. Não ache que você não ache que você é melhor. A sua natureza é a mesma dele. Sabe por que você não está naquela situação? Pela graça. Alguns é a graça comum, outros é a graça eficaz. O que nós temos que fazer é, todos temos a mesma natureza. Você tem que fazer morrer. Você não alimenta, você combate todos os dias. Quando você sente essa vontade, você diz: isso aqui é a natureza terrena, vou combatê-la, vou lutar contra ela. Se eu der brecha, ela vai dominar e eu vou cair. Nós vimos agora recentemente um exemplo de um homem de Deus, temente, pregador, exímio das Escrituras, falando das verdades, escritor de livros, conferencista internacional. Caiu. Importante, 70 anos, 70 e poucos anos. Não tem idade, não tem posição. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. Aí não tem que ser todo dia essa luta aqui? Tem. Você vacilar, você começa sempre aos pouquinhos. Aí vai tomando. É isso daqui, irmãos. As imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros são pecados contra esse mandamento. E a gente fala, não perceba os irmãos que a gente não está citando o pecado, mas a ênfase é como combater o pecado. Isso aqui vai acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Combata, não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não ache que você é melhor do que o outro. Enxergue logo o outro. Você na mesma condição. Na mesma condição, em que sentido? Você tem o mesmo coraçãozinho, nasceu com a mesma natureza, mesmo que você tenha sido revestido. Os irmãos sabem que a Escritura manda você o tempo todo jogar fora as velhas vestimentas. A Bíblia manda o tempo todo você se lavar, porque você se suja com o pecado. Você tem que viver uma vida de arrependimento, de confissão, de abandono. Isso vai ser sempre o tempo todo. Então, cuidado, para não olhar para o outro e não olhar altivo, né? Por cima. Soberbo. É lógico que você vai dizer que está errado. É lógico que você não vai justificar o pecado. Você vai ter plena consciência e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que ele. Eu não tenho nada de melhor. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro quando disse: eu sou o maior dos pecadores. E Paulo não estava sendo, irmãos, hipócrita, não. Ele sabia muito bem o que estava dizendo. E nós temos que dizer a mesma coisa. Então veja, irmãos, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros. Então eu tenho que combater tudo isso. Eu tenho que ficar de olho naquilo que eu estou alimentando. Se eu não estou alimentando algo no meu coração, que brota do meu coração, se aquilo que vem do meu coração está me dando alegria, está me dando satisfação,
Eu tenho que combater imediatamente, fazer morrer isso. Meu coração me inclina a fazer determinadas coisas. Eu luto, eu não faço, eu não realizo. Eu luto. E à medida que a gente vai fazendo isso, irmãos, preste bem atenção. Sei, pastor, aí você disse assim, é uma angústia, uma agonia. Não, sabe o que acontece? À medida que você vai fazendo isso, eu vou lhe dar uma tranquilidade agora. Eu estou falando assim, puxando, né? Vou lhe dar uma tranquilidade. À medida que você vai fazendo isso, irmãos, seu coração vai tendo prazer nas outras coisas, nas coisas de Deus. Por isso que Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é bom, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, à medida que você vai combatendo isso aqui, você vai colocando na sua mente outras coisas. Você vai alimentando, porque se você não alimenta com algo, você vai alimentar com outra coisa. Então você vai começar a ter satisfação mais nas outras coisas. O último ponto, para a gente finalizar aqui, pelo menos para a gente avançar mais um, que são toda comunicação corrupta ou torpe ou ouvi-las. O que é que você vai fazer? A referência está lá em Efésios 5, 3 e 4. Eu vou ler para os irmãos. Acompanhe aí, Efésios 5, 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ora, irmãos, pecados sexuais não devem jamais haver entre crentes, sequer seja esse o assunto de determinadas conversas. Então, conversa que vai levar essa coisa, acaba. Não se tem. Conversas que vão estimular isso, que vão, me permitam uma expressão bem popular, atiçar, né? Atiçar. De forma nenhuma. Infelizmente, no meio de muitos daqueles que se dizem cristãos, seja jovem, seja adulto, seja adolescente, a conversação indevida, impura, ainda é tolerada. É tolerada. A falta de escritura, né? A falta da palavra, a falta da lei de Deus, do estudo da lei de Deus, da compreensão do que é a lei de Deus, dá vazão à inclinação da carne. Por quê? Aquilo que nós dissemos, está sendo alimentado. O que é que você está fazendo? Você está alimentando com coisa ruim. Há pessoas que acham que no ciclo mais fechado, num grupinho mais fechado, você pode dizer determinadas coisas, é permitido, mas em círculos abertos é proibido. Mas aqui entre a gente, né? Isso aqui é todo mundo crente, todo mundo consciente da palavra, aí começa a ter conversações indevidas. Não, com todo mundo, não. A gente não pode estar falando isso assim. Isso aqui é um perigo. Aí você vai falar o quê? Você está abordando o quê? A Bíblia é muito clara. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Não se nomeie entre vós. Não esteja isso no seu meio. Corte. Se vier algum cristão que se diz cristão com esse tipo de conversa, olha, não tenha medo de confrontá-lo, tá certo? Tenha medo de Deus, mas não tenha medo dos homens. Diz, olha, essa conversa eu não quero ter, não. Essa conversa eu não quero ter, não. Isso não vai trazer nenhuma, vai trazer edificação, vai trazer alguma coisa, não. Não, o que vai fazer? Vai estimular, vai me levar a abrir os olhos, né? Vai me levar aos ouvidos, né? Olhos, ouvidos. Então eu não quero, não. Não dá certo, não. Só ações de graças. Alguma pergunta, irmãos? Algum questionamento, alguma colocação? Se não, vamos
dar uma parada aqui. Ficamos em Efésios 5, 3 e 4. E com a graça de Deus, no próximo domingo a gente continua, né, sempre rogando a Deus o seu favor sobre as nossas vidas, não minimizando, né, o perigo, né, desses pecados, seja eles quais forem, considerando sempre a palavra de Deus, lembrando sempre da palavra de Deus.